Olá, colegas. Vamos estudar hoje, iniciar a questão de número 61. Nós estamos trabalhando a resolução de questões, trabalhando a Lei 8.112 de 1990. Antes de iniciarmos a questão de número 61, chamo a atenção de vocês para o artigo 8º da Lei 8.112 de 1990. São formas de provimento de carne. Já falei. A, pro, nor. 4. São formas de provimento de carne. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Aí diz o artigo 9º. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Inciso 2 do artigo 9º. A nomeação far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. Parágrafo 1. O servidor ocupante de cargo em comissão, comissão ou de natureza especial, poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, inclusive em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade, a acumulação da interinidade. Artigo 10. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de quê? Depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei a que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública e seus regulamentos. Muito bem, feito algumas observações, vamos agora para a questão de número 61. Julgue os itens abaixo e marque a alternativa certa. Inciso 1. Item 1. O servidor público aposentado que houver praticado na atividade falta punível com demissão terá cassada a aposentadoria. Item 2. Demitido o servidor público em virtude de improbidade administrativa, incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo público. Segundo, expressamente preceitua o regime interno do servidor público pelo prazo de 5 anos. 3. Item 3. A ausência justificada do servidor ao serviço público por 30 dias consecutivos constitui inassiduidade habitual, punível com pena de demissão. Item 4. O servidor público aposentado que houver praticado na atividade falta punível com demissão terá cassada a aposentadoria, salvo se esta houver sido declarada por implemento de idade. Vamos para as alternativas. A alternativa A, assertiva 1, está correta. A alternativa B, as assertivas 2 e 3 estão corretas. A alternativa C, as assertivas 3 está correta. A alternativa D, as assertivas 3 e 4 estão corretas. A alternativa E, todos os itens estão errados. Meus caros, o item de número 1 está correto. Acompanhe comigo o que diz o item de número 1. O servidor público aposentado, que houver praticado
na atividade, preste bem atenção, na atividade, falta punível com demissão, falta punível com demissão, terá cassada a sua aposentadoria. Corretíssimo. É o que dispõe a Lei 8.112 de 1990. O servidor público aposentado que houver praticado na atividade falta punível com demissão, terá cassada a sua aposentadoria. Ok? Item de número 2. Demitido o servidor, em virtude de improbidade administrativa, incompatibiliza-se o ex-servidor para nova investidura em cargo público, segundo expressamente preceitua o regime jurídico do servidor público pelo prazo de 5 anos. Este é um item incorreto. Acompanhe comigo o que diz o artigo 137. A demissão ou destituição de cargo em comissão, por infringência do inciso 117, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido, destituído do cargo em comissão, por infringência do artigo 132, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Então, o item 2 está errado, porque ele diz, ele não condiz com o que está disposto no artigo 106. Diz assim: demitido o servidor em virtude de improbidade administrativa, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público, segundo expressamente preceitua o regime jurídico do servidor público pelo prazo de 5 anos, errado. Item 3. Item de número 3. A ausência injustificada do servidor. A ausência injustificada do servidor ao serviço público por 30 dias consecutivos constitui inassiduidade habitual, punível com pena de demissão. Errado. Porque é o seguinte, diz o artigo 38. Configura abandono de cargo, ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. O 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta de serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Meus caros, o artigo 109 ele fala por mais de 30 dias. Agora, o item 3 fala a ausência justificada do servidor ao serviço público por 30 dias, então está errado. É por mais 30 dias. O item 3 está incorreto. Item 4. O servidor público aposentado que houver praticado na atividade, preste bem atenção, na atividade, falta punível com demissão, será cassada a aposentadoria, salvo se esta houver sido declarada por implemento de idade. Errada. Acompanhe o que diz o artigo 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta
punível com demissão. Não há ressalva, se houver declarada por impedimento de idade, não há ressalva. Então, consequentemente, o nosso gabarito é a letra A. Somente assertiva 1 está correta. Questão 62, questão 62. Existe um comando no regime jurídico do servidor público federal que a criação de cargos do Poder Executivo deverá ser realizada. Essa falamos muitas vezes. Você vai acertar sem necessidade de acompanhar a 8.112. Alternativa A, por meio de decreto de iniciativa do Poder Legislativo. Alternativa B, por meio de regulamento de iniciativa do Poder Legislativo sancionada e promulgada pelo chefe do Poder Executivo. Alternativa C, por meio de regulamento expedido pelo Poder Executivo. Alternativa D, por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo. Alternativa E, a lei é silente em relação à criação de cargos públicos. Meus caros, a alternativa correta é letra D de dado. A alternativa correta é letra D de dado. Por quê, professor? Olha a letra A. Por meio de decreto de iniciativa do Poder Executivo. Não. É por iniciativa do Poder Executivo. B. Por meio de regulamento de iniciativa do Poder Legislativo? Não. É por iniciativa do Poder Executivo. Por meio de regulamento expedido pelo Poder Executivo? Não. É por meio de iniciativa do Poder Executivo. Letra E. A lei é silente, quer dizer, ela silencia em relação à criação dos cargos? Não. A lei é clara. A lei é clara. Deixa eu localizar para vocês aqui rapidinho. Está aqui o parágrafo único do artigo 3º, que diz o seguinte: o cargo público é conjunto de atribuições e responsabilidade prevista na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Lei é competência do Poder Legislativo. Muito bem. Questão de número 63. Acompanhe comigo. O servidor público federal, subordinado à Lei 8.112 de 90, que ainda esteja em estágio probatório, não poderá afastar-se para fazer curso de formação necessária a assumir outro cargo. B. Exercer cargo comissionado. C. Afastar-se para missão oficial no exterior. D. Ter direito à licença para mandato classista. E. Ter direito à licença para serviço militar. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês estão reparando que as questões, elas têm, não é bem uma repetição, elas têm uma proximidade muito grande, porque na verdade é isso que a banca vai cobrar de vocês. Então preste atenção. Essa questão já resolvemos uma parecida com essa, ok? Não é a mesma, mas é bem parecida. Então aqui, o gabarito da questão de número 63 é a letra D de dado. Por quê, professor? Está procurando o que não poderá. O que não poderá fazer o servidor que ainda esteja em estágio probatório. Ele não poderá ter direito à licença para mandato classista. Questão de número 64. Acompanhe comigo. O servidor público da administração direta federal, no exercício de mandato eletivo. A. Se investido no mandato de prefeito, terá de afastar-se do seu cargo sem direito à remuneração. Falsa. Ele terá de afastar, mas com direito à remuneração e poderá optar para aquele pela remuneração que interessar. Lógico, é maior, né? B. Se investido no mandato de vereador, terá de afastar-se do seu cargo sem remuneração. Falsa. Por quê, professor? Porque se investido no mandato de vereador, ele pode acumular, desde que for compatível, né? E receber as duas remunerações. C. Tratando de mandato eletivo federal, ficará afastado do seu cargo. Corretíssimo. Tratando de mandato eletivo federal, ficará afastado do seu cargo. D. Se investido no mandato de prefeito ou de vereador, poderá permanecer no seu cargo cumulativamente. Falsa. Só de vereador que ele poderá permanecer no seu cargo cumulativamente. Então, a alternativa da questão 64 é a letra C de casa. Questão de número 65. No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a Lei 8.112 de 90 assinala a vantagem que caracteriza como indenização.
caracteriza como indenização. A. Ajuda de custo. B. Adicional noturno. C. Adicional de salubridade. D. Hora extra. Nós já falamos isso. Nós já estudamos isso quando nós falamos da gratificação, falamos daqueles que podem, daqueles que incorporam ao salário. Chegamos a falar, você tem que lembrar que você vai gabaritar corretamente. Então, a alternativa correta, quanto às vantagens que caracteriza como indenização, é a letra A. Letra A, que é o nosso gabarito correto. Ajuda de custo. É o que diz o artigo 51. Constitui indenizações ao servidor, ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio, moradia. Você não pode esquecer que as indenizações não se incorporam ao vencimento do provento para qualquer efeito. Alternativa D, questão de número 66. É certo que a vacância do cargo público não, presta atenção, não decorrerá, dentre outras hipóteses, da letra A, exoneração e da aposentadoria. Agora nós estamos falando da vacância do cargo. Promoção e readaptação. C, disponibilidade e aproveitamento. D, demissão e posse em outro cargo inacumulável. E, posse em outro cargo inacumulável. Nós estamos procurando, preste atenção, é certo que a vacância do cargo público não ocorrerá. Nós queremos a questão que não ocorrerá vacância do cargo público. Com certeza é a alternativa C de casa. A disponibilidade e o aproveitamento não ocorre vacância do cargo. A disponibilidade e o aproveitamento não causa vacância do cargo. Agora, a exoneração causa, a aposentadoria causa, a promoção causa, a readaptação causa, a demissão e a posse em outro cargo inacumulável causa. Porque se for cargo acumulável, não causa. A posse em outro cargo inacumulável também causa. Então, só para lembrar vocês, o artigo 33 diz o seguinte: a nossa gabarito aí da 66, letra C de casa. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Ok? Muito bem. Questão de número 67. Assinale a propositura correta. A. A punição administrativa afasta a criminal, pois não pode haver dupla punição pela mesma falta. B. Poderá o superior hierárquico avocar a prática de atos de competência de inferior hierárquico. Avocar é buscar para si. C. O poder de polícia não é discricionário. D. Não pode haver delegação de poderes no âmbito da administração pública. Assinale a propositura, a proposição correta, meus caros. A alternativa A, ela está incorreta. Por quê, professor? Pensa um pouquinho que você vai saber por quê. Não vai nem responder. Um segundo. Ok, você já sabe, tem certeza. Olha, a punição administrativa afasta criminal? Não, não. Pois não pode haver dupla punição? Pode. Pode ser punido criminalmente, administrativamente e civilmente. É que diz a Lei 8.112. B. Poderá o superior hierárquico avocar a prática de atos de competência de inferior hierárquico? Pode. Ele delega e depois avoca a prática de atos de competência de inferior hierárquico. Poderá sim, a letra B está correta. O poder de polícia não é discricionário. Falso. O poder de polícia é discricionário. Letra D. Não pode haver delegação de poderes. Não, gente, aí nós acabamos de falar na letra B. Pode haver sim. Pode haver delegação de poderes no âmbito da administração pública. Então, a alternativa D também está incorreta. Nós ficamos, então, com a questão 67 com o gabarito B de bola. Muito bem. Considere o regime da Lei 8.112/90. Suponha que um servidor público labore, trabalhe em determinado dia até as 23 horas e 30 minutos. Suponha também que a jornada normalmente de trabalho desse servidor se encerre às 22 horas. Computando-se, após esse horário, serviço extraordinário com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Nessa situação,
o servidor fará jus ainda ao acréscimo sobre o valor hora de. Alternativa A, 20% a título de adicional noturno, pelo período laborado após as 23 horas, incidindo tal adicional sobre a remuneração já com acréscimo pelo serviço extraordinário. B, 25% a título de adicional noturno, pelo período laborado após as 22 horas, incidindo tal adicional sobre a remuneração, excluído do computo o adicional pelo serviço extraordinário. C, 25% a título adicional de noturno, pelo período laborado após as 22 horas, incidindo tal adicional sobre a remuneração já com acréscimo pelo serviço extraordinário. D, 20% a título de adicional noturno, pelo período laborado após as 22 horas, incidindo tal adicional sobre a remuneração, excluído do cômputo o adicional pelo serviço extraordinário. Muito bem, nós estamos procurando a alternativa correta. Já chegamos a falar também, já passamos pelo dispositivo que fala sobre esse conteúdo que consta na questão número 68. Quero dar uma pausa para chamar a atenção de vocês para uma coisa. Você deve assistir todas as aulas. Todas as aulas é importante para você, muito importante. Principalmente porque nós estamos trabalhando com a didática de resolução de questão. Eu acredito muito nessa didática. Acredito porque a gente tem aí resultados e mais resultados que mostram que os alunos, quando resolvem questões buscando conhecer a lei, isso dá resultado e leva o aluno à aprovação. Porque nós estamos resolvendo, citando, buscando a lei, analisando a lei, isto é sinal de vitória para você, para vocês. Ok? Vamos lá. Alternativa A. Não, vamos para o caso para poder entender. Suponha que um servidor público labore em determinado dia até às 23 horas e 30 minutos. Por isso já sabe que ele tem direito ao adicional noturno. Suponha também que a jornada normal do trabalho desse servidor encerre às 22 horas. Então ele vai ter direito o quê? Ao serviço extraordinário acrescido de 50% em relação à hora normal do trabalho. Nesta situação, o servidor fará jus ainda a um acréscimo sobre o valor hora de 20% a título adicional noturno pelo período laborado após 23 horas. Errado. Porque, na verdade, a alternativa A ela traz 20% e não é 25%. E não é após as 23 horas, e sim às 22 horas. A alternativa A, estou riscando. A alternativa B, 25% a título adicional noturno, pelo período laborado após as 22 horas, incidindo tal adicional sobre a remuneração, excluído do cômputo o adicional pelo serviço extraordinário. Não pode excluir. Então, a alternativa B de bola está incorreta. C, 25% a título de adicional noturno, corretíssimo, pelo período laborado após 22 horas, isso mesmo, incidindo tal adicional sobre a remuneração, já com acréscimo pelo serviço extraordinário, corretíssimo. Então, a alternativa C é o nosso gabarito. Pode marcar. Espero você marcar. A alternativa C é o nosso gabarito. B, 20% está errado. 22 horas é isso mesmo, mas 20% não é 25%. Ok? Questão de número 69. Os atos de improbidade administrativa não importarão. Eu quero, então, a alternativa que descreve o que não importa os atos de improbidade administrativa. Letra A, ressarcimento ao erário. B, a perda da função pública. C, indisponibilidade dos bens. D, perda dos direitos políticos. Meus caros, vou chamar você, o nosso gabarito é a letra D de dado. D de dado, perda dos direitos políticos. O artigo 37, ele vai responder muito bem essa questão para nós. O artigo 37, parágrafo 4º, diz o seguinte: o servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade, poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provido em outro órgão ou entidade até
Não, gente, espera aí, eu fiz confusão. Estou lendo o dispositivo errado. Nós vamos para o artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário, a forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Não se fala em perda dos direitos políticos. Na verdade, você não perde os direitos políticos. Você pode ter os direitos políticos suspensos. É o que fala. A suspensão e não a perda. A suspensão dos direitos políticos. Questão 69, alternativa D de dado. Questão número 70. Os servidores públicos que ingressaram mediante concurso público e com mais de 3 anos de serviço têm a efetividade... Não, vitalicidade não, gente. Vitalicidade não é direito garantido ao servidor público comum em regra. Você vai ver dos magistrados, né? Do Ministério Público. Então, efetividade, vitalicidade e inamovibilidade também não pertence ao servidor público. C. Estabilidade, efetividade e vitalicidade também não pertence. C. Estabilidade, vitalicidade e inamovibilidade. Vitalicidade e inamovibilidade não pertencem. Agora, alternativa D, estabilidade e efetividade, correta. A alternativa D é o nosso gabarito. Questão de número 71. Acompanhe comigo. O retorno do servidor aposentado é denominado, já fizemos questão parecida com essa, o retorno ao servidor, o retorno ao serviço do servidor aposentado é denominado reversão. O retorno do servidor ao serviço, o retorno ao serviço do servidor aposentado é denominado reversão. Reversão. A alternativa A é o nosso gabarito. Muito bem. Acho que eu tenho que parar, o telefone está chamando. Questão 71, letra A, reversão. Deixa eu ver se eu posso mais uma aqui. 71. Vamos combinar uma coisa. Vou parar na questão de número 71 e no próximo vídeo, no próximo bloco, nós damos continuidade estudando a Lei 8.112 de 1990. Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.